Aí, pessoal, sabe que cada semana eu tenho um assunto que eu me aprofundo em estudar. E eu tenho acompanhado a questão do aquecimento global há muito tempo. Quando eu fui à Antártica em 2004 e depois 2006, me chamava atenção porque era um cara que questionava: será que realmente é do ser humano? E eu até conversei com cientistas lá e eles me diziam assim: ainda é muito cedo para a gente ter claro de quem é a causa. O que nós estamos medindo mais do que tudo é se está acontecendo ou não. Esse é o ponto. Agora, um deles me disse assim: o ser humano é tão prepotente que tudo ele acha que é ele que está acontecendo. Porque um dia, se explodir desses super vulcões ao mesmo tempo uns quantos, nós vamos ter, um problema sério no nosso planeta. Então é muito relativo tudo isso. E essa semana, desde o dia 15, saíram novos relatórios do aquecimento global e dos efeitos, e eu comecei a estudar de novo bastante. Semana passada eu peguei uma gripe forte, e nessa gripe eu fiquei acamado e eu comecei a dedicar tempo para estudar. E peguei o assunto do aquecimento global. Sabe o que mais me impressionou? Porque eu comecei a validar o modelo. Eu pegava a área dos glaciais e dividia e não fechava. Por exemplo, era muito menos volume para fazer o mar subir o quanto eles diziam. E quem sou eu para discutir com especialistas, né? Mas fui lá, usava o chat GPT para tirar dúvida e assim. E comecei a aprender bastante coisas novas. Por exemplo, o que eu descobri? Que o degelo, dos glaciais ou da Antártica, ou de qualquer glacial, quando ele vai para o mar, ele muda o pH da água. Por quê? Porque a água doce tem um pH diferente do mar. E também outra coisa, ela deixa mais frio a água do que do mar. Então, como ela é mais leve, fica por cima do mar, isso me impressionou. Ela fica por cima do mar e eu imaginava que ela iria evaporar. Teríamos muito mais tempestade, isso, aquilo. E não, ela fica sobre o mar e ela é mais fria. Sendo mais fria, ela evita a evaporação natural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a reposição nas geleiras e na Antártica diminui. Então isso acelera o processo. E por outro lado, ele mantém o calor das águas do oceano e consequentemente para baixo, na Terra, maior, aumentando ainda mais o aquecimento global. Outra coisa que eu estudei também era a seguinte: o gelo derretendo, ele expande e ele diminui, A princípio, ele até diminui, só que o nível de compressão do gelo lá por estar, quilômetros de gelo acumulado um em cima do outro, faz uma pressão de compressão. Então tem um cálculo também para fazer sobre isso. Tudo isso faz com que a gente fique pensando. E aí eu consegui achar, algumas ferramentas, uma dos Estados Unidos, outra da Europa, ajudar os gestores locais, tipo prefeito, governador, defesa civil e até empresas se posicionarem sobre uma tendência, do aquecimento global, principalmente nas áreas de risco, subir o mar, inundações e assim por diante. E o que me impressionou, que tinha dos Estados Unidos uma ferramenta gráfica muito boa. E da Europa eu não conseguia acessar. E do Brasil, toda vez que eu tentava achar uma ferramenta ou informações,
estava dentro das universidades ou de governo, onde que a gente, como um cidadão, não tem acesso. Daí eu larguei um pouco de mão, né? E depois eu acabei vendo uma matéria e eu achei uma ferramenta. Talvez porque a inteligência artificial viu que eu estava interessado e começou a me trazer bastante matéria sobre o assunto. E achei uma ferramenta que mostra a tendência de crescimento até 2050, positivo ou negativo, ou seja, com uma visão otimista ou uma visão pessimista do assunto, e depois uma outra projeção, né, 2100. Na verdade, eu posso trabalhar qualquer data. Posso 2040, 2030, né, 2070 e assim por diante. Mas eu foquei em 2050, que é aqui, 20 e poucos anos. E o que poderia impactar e o que podia, né, influenciar. E eu peguei também a visão otimista, que seria até 70 centímetros o mar ia subir e qual o impacto que ele tem. A minha maior surpresa foi aqui no sul, onde que eu vivo, o litoral não vai ser afetado quase nada. E realmente, pensando agora, nossas praias, né, é bem inclinada. Mesmo que nós tenhamos lá 50 quilômetros, né, de planícies, mas elas estão um pouco altas. Então ela não vai ser afetada. E o que me impressionou aqui no sul, né, é a questão de Porto Alegre. A região ali das ilhas e tudo vai ser inundado com a visão otimista, com a pessimista mais ainda. E imagina a questão então dos riachos dentro da cidade, tudo isso vão ser afetados. As prefeituras, né, e os governos ter que criar diques, criar outras coisas para manter o status, né, de ocupação habitacional dentro das cidades. E daí, claro, lá para o sul, né, a região de Pelotas, por ali, né, também afeta bastante, e dentro da lagoa, né? Ok? Então, fazer uma geral aí sobre o que a gente está pesquisando. E o que eu vejo também no resto do mundo é que as ilhas vão ser praticamente cobertas, né, no Pacífico, em tantos lugares no mundo. E eles vão ter que migrar essa população, porque diferente de nós no Brasil, apenas nós temos que levar um pouco, né, alguns metros, alguns quilômetros, a população que vai ser o mar invadido, onde não tem condições de trabalhar com diques, com outras formas de evitar o mar atingir. Por exemplo, eu vi que na região ali de Florianópolis, fora a ilha, que é o norte da ilha ali, vai ser bastante afetado. Eles podem estar trabalhando com diques, né, ou com outras formas. Por exemplo, ali na área de Porto Belo, ali vai ser afetado, um pouco de bombinhas. Agora, Mariscal, ali sim. Daí eu pensei, o que poderia ser? Em 10, 20, 30 anos, o governo podia pegar e criar, erguer, né? Erguer 5 metros, quem sabe? Com isso evitaria. Só que se chegar em cima da hora, que é o preocupante. E como Noé estava construindo a arca dele, né, todo mundo ria. Porque quem tem uma ideia, quem cria cenários, pode se preparar para esses cenários negativos. Beleza? É isso aí. Como eu sempre digo, tá gostando, dê like, compartilha. Não tá gostando, comente, porque assim tu faz eu refletir. E quem sabe buscar respostas melhores. Abração!